Olá, meus amigos, meus irmãos. Boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. A Magali, o Juninho, Claudio Mara, Anjos, BGK, Marson, Ingrid Lima, a Gilvan do Santana, a Lilian Silva. Sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Deixa eu ajeitar aqui a Jurema Camolese, que está fazendo o Estevinho dormindo, nos assistindo aqui. A Dani Ciali. Sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Espero que tudo esteja bem com você e você esteja firme e forte na fé. Conceição Aparecida da Silva, lembrando também a Vera Sanches, Rumi, a Silvana Gonella. Nós estamos ao vivo pelo Instagram e ao vivo pelo Facebook. Todas as noites, às 10 da noite, eu trago para você ao vivo agora, 10 horas da noite, uma mensagem de esperança, de paz, de redenção, de alegria, de felicidade, para que você possa compreender sobre a grandeza da vida, para que você possa compreender quais são as suas possibilidades evolutivas, para que você tenha paz de espírito. Nós vivemos num mundo de muitas dificuldades, no mundo de muitas atribulações materiais, emocionais. Nós estamos sujeitos às instabilidades emocionais, também de comportamento. Nós vivemos instabilidades climáticas. O clima do mundo está diferente, embora seja primavera, verão, outono e inverno, mas apresenta determinadas peculiaridades que caracterizam algo estranho. O clima está estranho, as pessoas estão estranhas. Nós vivemos instabilidade econômica, instabilidade financeira, ou seja, nós vivemos uma somatória de possibilidades de angústia, de tristeza, de solidão muito grande. Por isso, é necessário mudar a maneira de pensar e buscar em Deus, através dos mecanismos espirituais, porque Deus é espírito, o seu reino, os seus ensinamentos. Por que nós devemos buscar os ensinamentos de Deus? Para você viver de acordo com as regras de quem criou o próprio mundo, de quem criou as próprias regras. Então, cuidar da vida espiritual não é só cuidar de você agora, é cuidar do seu destino, é resolver o seu passado, que se manifesta no presente como mágoa. Toda mágoa passada mal resolvida. É se acertar no presente, potencializando o que você está fazendo e liberar o seu futuro. Esse é o objetivo das nossas lives. Esse é o objetivo de quando aqui nos reunimos todas as noites, de segunda a sexta-feira, para orar. Alessandra Previati, José Aparecido Silva, Márcia Lima, Tabajara Vale, a Clínica Fono, deixa eu ver aqui, Clínica Fonoação também está conosco, a Luzia Guima. Sejam todos bem-vindos. Separe desde já seu copo com água, sua garrafinha com água, para que possamos fazer a nossa oração. Deixa eu beber um pouquinho de água, todo mundo sabe que eu adoro água. Lembrando, antes de começar o assunto da nossa live, que de segunda a sexta, às 10 horas, nós estamos aqui, 10 da noite. Sexta-feira eu tenho, se você é de São Bernardo do Campo e quer assistir uma terapia do perdão, totalmente gratuita, eu estarei fazendo a terapia nessa sexta-feira, lá no templo religioso de Umbanda da nossa querida mãe Mercedes. Já fiz na igreja matriz, num monte de igreja, no Rio de Ramos, num monte de centro espírita, em associações comerciais, em templos de Umbanda, onde me chamar para fazer, em casa de pessoas, em empresas, onde me chamar para fazer a terapia, eu vou sempre de coração aberto. E essa sexta-feira é gratuito. Eu postei, vou postar de novo, tá bom? A divulgação, a propaganda, se você quiser assistir, participar, será muito bem-vindo. Eu vou fazer a terapia do perdão na sexta-feira lá, e aí eu volto para fazer a nossa live. Possivelmente a live de sexta-feira começará um pouquinho depois das 10, mas eu voltarei. Lembrando que no sábado de manhã
às 10 horas da manhã, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube, nós teremos a transmissão ao vivo do podcast. Qual a diferença entre live e podcast? Live sou eu sozinho aqui no estúdio. Podcast eu entrevistando alguém no estúdio. Eu vou entrevistar, já entrevistei ela, a doutora Flávia. Ela é médica, ela é ginecologista, mas é uma médica muito ampla que conhece muitas coisas e vai falar sobre emagrecimento saudável, porque a pessoa pode emagrecer porque está doente ou emagrecer de maneira errada. E aí, emagrecendo de maneira errada, engorda tudo lá na frente ou fica doente. E ninguém quer uma coisa dessa. Tudo que a gente faz tem que fazer bem feito. Será sábado às 10 horas da manhã. Vamos lá. O Márcia Lima, acabei de falar, minha irmã, que vai ter live sexta-feira, sim. Vou chegar um pouquinho atrasado, mas vai, que eu tenho palestra, tenho terapia do perdão, ela demora um pouquinho. Eu saio de lá e volto para fazer a live. Vai ser um pouquinho depois das 10, mas aguente firme, é que vai ter live sim. Meus irmãos, eu já fiz um comentário sobre isso, uma live sobre isso, mas eu quero fazer de novo. As pessoas perguntam assim: Camolese, e você conheceu mesmo Chico Xavier? Sim, conheci mesmo Chico Xavier. Eu tive a felicidade de conhecer e a felicidade, dentro das minhas possibilidades da dele, de poder conviver com ele algumas vezes, de estar na casa dele várias vezes. Então, ele é uma pessoa que tem muito a ensinar para todos nós. Era uma vida santa, na verdadeira acepção da palavra santidade. Era um homem muito correto, muito justo, não julgava ninguém, não entrava nessas polêmicas que o mundo entra hoje, de briga, desbriga. Ele amava todos, mas tinha uma personalidade muito firme. Ele tinha uma personalidade, Chico Xavier, muito forte. Para ele, sim, era sim, não era não. Se ele falava, não dá, não vou, eu não vou. Mas se ele falasse vou, podia chover canivete, chover dinossauro, meteoro, que ele aparecia no dia. Então, é uma pessoa que eu aprendi muito com ele. O tema da nossa live é coisas que eu aprendi com Chico Xavier. Algumas coisas que eu aprendi com Chico Xavier. Olha que tema importante, muito importante. Então, vamos lá? Deixa eu beber mais um pouquinho de água. Hoje eu estou com uma camisa aqui de Jesus. Jesus está de olho em você, hein? Não sei, o pessoal do Face não deu para ver lá, mas aqui no Instagram pega de celular assim. Jesus está de olho em você, olha aqui os olhos do Cristo. Vamos lá. Aprendi com Chico Xavier. Cumpramos as nossas obrigações e a morte será sempre uma passagem para uma vida melhor. Cumpramos sempre as nossas obrigações. O que é isso? Fazer o que deve ser feito. Ele passou por processos, por incompreensão, por perseguição, por traições enormes. E ele fazia o quê? O que devia ser feito. Ele fazia o bem, a caridade e amava e pregava o amor. Por que isso é importante? Quem nós somos depois que nós desencarnamos? Para onde nós vamos? Nós vamos para o local que tem uma similaridade, tem algo que tem uma ligação profunda conosco, com o que nós somos. O que nós somos aqui na Terra é o que nós vamos encontrar no mundo espiritual. Por isso ninguém vira santo porque morreu. Mas ninguém vira demônio porque morreu. Demônio aqui no sentido de pessoa ruim sendo boa. Tá me entendendo? A vida eterna é uma continuidade. Ela não santifica e não demoniza ninguém. Você continua sendo o que é aqui, numa condição um pouco melhor se você fez o bem. Por quê? Porque a pessoa pode ser uma pessoa boa, mas tem muitas doenças físicas, doenças crônicas, e essas doenças são tiradas. Você imagina, já dá uma melhora muito grande, muito grande. Camolese, você conheceu o Celso Meireles, que trabalhou com Chico Xavier? Se é o Celso das psicografias, que era um senhor já muito mais velho que eu, sim, porque tem muita gente, né, que conhecia o Chico. Não se esqueça que o Chico conhecia o mundo inteiro, tá bom? E quando fala trabalhou com Chico Xavier, é assim, ia no centro do Chico, né? Se for o Celso, não sei se é esse, minha irmã, porque tem muitos Celsos,
era um senhor bem mais velho que eu, que psicografava, não no centro do Chico, mas no centro dele depois, quando o Chico desencarnou, aí sim. Meus irmãos, então nós encontraremos na vida espiritual aquilo que nós somos aqui na Terra. Por isso que é importante sempre fazer o bem. Eu aprendi com Chico Xavier, esse é o tema da nossa live de hoje, a fazer o bem, aconteça o que acontecer. Como dizem, haja o que hajar. Aconteça o que acontecer, faça o bem. Sabe por quê? Porque nunca você vai se arrepender de ter feito o bem. E o bem que você faz, no momento em que não queria fazer, mas Camolese, tem gente que não quer fazer o bem no sentido de caridade. Imagina que você tem um compromisso muito importante de visitar alguém, de levar uma palavra amiga, mas nesse dia você está cansado, você está doente, você está assim, mas puxa vida, eu tenho marcado com essa pessoa, então mesmo sem vontade de ir, não que eu não goste de fazer o bem, mas indisposto, sem vontade de ir, eu vou. Porque palavra dada não faz curva. E a espiritualidade vê que você trabalha não só quando está bem, mas quando não está bem, também eles podem contar com você. Isso é o que separa amador e profissional. Nos esportes, o que vai diferenciar o nadador, que essa pessoa que separa, que é o profissional que vai ganhar a medalha de ouro na Olimpíada, é o que treinou doente, o que treinou cansado, o que treinou sofrendo, o que treinou gripado. Por isso, meus irmãos, é importantíssimo você fazer o que deve ser feito. Como é que se chama isso? Disciplina. Quando Emmanuel, o guia espiritual do médium Chico Xavier, encontrou o Chico viu pela primeira vez, ele pediu 3 coisas para Chico Xavier. Quais foram as 3? Disciplina, disciplina e disciplina. Então, disciplina é uma das coisas que eu aprendi com Chico Xavier. Segunda coisa, crê em ti mesmo, age e verás o resultado. Crê em Deus. Crê em você mesmo. Eu sou capaz, Deus é comigo, eu sou filho de Deus, eu valho muito porque eu sou filho de Deus. Eu não sou filho de qualquer um. Eu sou filho de Deus espiritualmente. Não tem ninguém mais poderoso para você ser filho. Filho herdeiro, eu sou herdeiro do universo. Eu vou herdar toda a luz, toda a felicidade, todo o universo, toda a paz. Eu posso muito, eu creio no meu Pai e eu também creio em mim. Logo, vou agir. E com certeza eu vou ver o resultado de tudo isso. Você já imaginou o resultado de quem crê em Deus piamente, crê em si mesmo fervorosamente e não vive só de crença, mas age? Você já imaginou os resultados que essa pessoa vai experimentar na vida? São os melhores do mundo. Então, Chico Xavier, isso eu aprendi com ele cria muito em Deus. Ele tinha uma fé em Deus e uma fé em Jesus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele falava, que eu nunca vi alguém com uma fé daquela. Mas ele, não obstante aceitar, e falava que eu sou uma pessoa, eu sou pequeno, da pequenez dele, ele era um homem que se amava muito. Porque senão você não aguenta tanto tranco, tanta dificuldade, tanto problema. E ele pegou essa crença em Deus e a certeza de que ele podia fazer alguma coisa, mesmo sendo na linguagem dele um ser desprezível, mas eu posso fazer. E fez! Deu o que deu hoje. Então a gente aprende muito com Chico Xavier. Eu aprendi isso. Outra coisa que eu aprendi com Chico Xavier: a vida é feita de momentos bons ou não. Nada é por acaso. A nossa eternidade, o infinito, é imensurável. Não tem como medir o que não acaba. Quanto mede o que não tem fim? Quanto mede o infinito? Mas a nossa vida na Terra, e esse infinito, que se manifesta também na nossa vida na Terra, é feita de momentos. Na Terra, no mundo cristão, cujo calendário é gregoriano, não, porque existem outros calendários, né? Tem gente que está no ano 4000, dependendo do povo, tem gente que está no ano 1000 e pouco, depende, né? No muçulmano está
Para os judeus estão no ano 4.000 e pouco, estão contando de Moisés. Para nós cristãos estamos no ano 2.000 e pouco. Nós dividimos em anos, décadas, séculos, anos, meses, dias, horas, minutos e segundos. Essa é a divisão do mundo cristão. Mas a eternidade, ela é a somatória de todos os anos, de todos os segundos, de todos os dias, de todos os séculos, de todos os milênios, de todas as eras. Mas ela se manifesta em pequenos momentos. Logo, o segredo da vida está em aproveitar cada momento como sendo único. Por que é único? Porque nunca mais se repete. Eu falo sempre aqui. Oportunidade que você perde nunca mais volta. A mesma, preste atenção no final da frase. Oportunidade que você perde nunca mais volta a mesma. Pode voltar outras, podem voltar outras, melhores até do que aquela que você perdeu, ou piores, mas nunca igual. Porque não tem como voltar no tempo, ir ao passado, voltar no tempo. Logo, quando nós nos conscientizamos disso, nós começamos, e não obstante a saber pela fé que vamos viver o resto da eternidade, como se a eternidade tivesse resto, mas vamos viver o infinito do tempo, das distâncias, nós temos que aproveitar cada instante. Cada instante é muito precioso para a nossa aquisição dos valores espirituais eternos. Meus irmãos, eu ainda, tá vendo que eu estou coçando o nariz toda hora? Ainda estou com uma rinite alérgica grande e eu fico no ar-condicionado o dia inteiro. Eu durmo no ar-condicionado torando, eu estou aqui no estúdio no ar-condicionado torando, minha casa inteira tem ar-condicionado, onde eu trabalho tem ar-condicionado, na reunião que eu estava agora com o prefeito tem ar-condicionado, e aí fica naquilo, então tem uma rinitezinha, mas estamos aqui bem firmes, fortes e felizes e contentes. Está vendo? A vida na Terra, ela é cheia dessas coisas. Já imaginou se eu chegar e falar assim, olha, eu vou ser feliz, desde que o meu cabelo cresça do jeito que eu quero, desde que eu não tenha rinite alérgica, desde que eu não espirre, desde que eu não pegue gripe, desde que eu não perca uma noite de sono, desde que eu não tenha dor de dente, desde que eu não tenha... Você não vai ser feliz nunca, porque sempre tem acontecendo alguma coisa no mundo de transitoriedade desse, de provas e expiações, que nós estamos de partida, nós estamos de passagem pela Terra. Por isso é que é importante ter regras espirituais, que quando você vê, você já é espírito de novo. Espírito desencarnado. Né? Então essa é uma das coisas que eu aprendi com o Chico Xavier. Já falei 3 aqui. 4. Quem pratica o bem, coloque em movimento as forças do universo. As forças da alma. Quem pratica o bem, movimenta toda a espiritualidade. Chico Xavier tinha caridade como lema, como vida, como norte, como luz que iluminava. A caridade era para ele a luz que... Tá vendo essa luz que tá descendo aqui? Era essa luz na cabeça do Jesus. Era Jesus e caridade, caridade e Jesus. Jesus e caridade, caridade, Jesus, Jesus, caridade. Sempre. Por quê? Porque ele sabia que o bem que nós fazemos para os outros, nós estamos fazendo no fundo para quem? Para nós mesmos. Quem oferece muitas rosas, acaba com a mão perfumada. Você fica com o resultado do bem que você fez. E o bem que você faz para as pessoas será, lá na frente, teu advogado em toda parte. Então aprendi com o Chico Xavier que quando nós fazemos o bem, nós movimentamos as forças do universo. O que é isso? Nós movimentamos as energias espirituais, nós movimentamos a espiritualidade superior. Quando você vai orar por alguém, logo começa a juntar espíritos de luz para ajudar aquela pessoa, os guias dela, os mentores espirituais. Então quando você vê, você acha que está sozinho orando por alguém, tem 10 espíritos de luz te amparando. Você movimentou a força espiritual. Você quer ter força espiritual? Faça o bem. Não clame por ela. Venha força espiritual. Venha. Ele fala, vou aí para quê? Você não vai fazer nada, não vai ajudar ninguém. Não vai crescer espiritualmente. Vou aí para deitar na cama com você, ficar assistindo Netflix. Então você quer... Segredo. Você quer movimentar as melhores e mais poderosas forças do universo, energias espirituais e espíritos de luz,
faça o bem. Isso eu aprendi com Chico Xavier. Gente, qual o tema da nossa live de hoje? Coisas que aprendi com Chico Xavier. Outra coisa que eu aprendi, uma frase, não é dele, né, de Emmanuel. Ninguém pode voltar atrás. Fazer um novo começo. Mas todos nós podemos agora começar a fazer um novo fim. Um novo começo não tem como, porque não tem como eu voltar atrás. Se eu odiei, não tem como desodiar. Não existe esse verbo. Eu vou voltar no tempo e vou fazer com que aquilo não acontecesse. Não tem, já foi. Quem matou, bem, já matou. Quem errou, meu irmão, já errou. Não adianta querer falar que, olha, vamos voltar no tempo numa máquina. Não tem máquina do tempo. Não tem como voltar atrás e fazer um novo começo. Não tem como. Mas tem como dar um jeito naquilo que nós fizemos. Tem como fazer um novo fim. Porque a partir daqui para o futuro depende de mim. O passado dependeu e eu fiz o que podia fazer. Então não fique se culpando tanto pelo passado. Eu errei, todos nós erramos. Todos nós. Eu podia ter feito diferente. Não podia ter feito diferente. Você não era essa pessoa que você é hoje. Você não tinha a maturidade espiritual que você tem hoje. Falar que podia ter feito diferente é cair na armadilha. Como pegar um bilhete da Mega Sena e falar assim, e se eu tivesse jogado esse número eu teria ganhado, eu podia ter jogado diferente. Não podia, bem, você jogou o número que podia, você viveu do jeito que podia, dentro das suas concepções, da sua evolução espiritual, da maneira de você entender o universo. Cada um de nós tem uma concepção, uma maneira de entender o universo. Então pare de ficar se culpando, porque o resultado dos seus erros você vai experimentar no presente, nas dificuldades que vão aparecer. Agora, se você fica, não bastasse as dificuldades do presente, buscando sarna para se coçar num passado que já foi, não tem como voltar, aí fica difícil demais. Então, coisas que aprendi com Chico Xavier, a quinta, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos agora começar a fazer um novo fim. A saudade, outra coisa que eu aprendi com o Chico Xavier, a saudade é uma dor que dói nos dois mundos. Não pense que é só você que tem saudade, falando dos desencarnados agora, mas os desencarnados também têm saudades de nós. Mas eles podem nos ver. Sim, podem nos ver, podem estar conosco, desde que tenham uma evolução e tenham autorização espiritual. Mas mesmo assim, eles sabem que tem o corpo físico como empecilho e vocês só vão poder se abraçar, estarem juntos verdadeiramente quando estiverem ambos desencarnados e houver merecimento para o encontro. Tem gente que fala, eu vou me matar porque eu quero encontrar o meu filho que partiu. É a melhor maneira de você garantir que não vai ver filho nenhum no além, é você se matando. Eu falei isso para uma amiga minha uma vez, que ela falou, vou me matar. Eu falei, você quer nunca mais ver o seu filho? Nunca mais não, mas você quer ficar milênios sem vê-lo? Faça isso que você falou. Porque para encontrá-lo não basta desencarnar, é necessário ter condição espiritual para poder encontrá-lo. Lembre-se desse detalhe, hein? A pessoa que é na armadilha achando, eu me mato, logo eu vou para o mundo espiritual, vou ver todo mundo que eu quiser, vou ver meu filho desencarnado, minha mãe. Você não vai, não vai. Estou dizendo aqui, bem grande, não vai. No mundo espiritual, se aqui tem infinitas divisões, você imagina no plano espiritual, cujas divisões são energéticas. Você não vai passar nem perto do seu filho desencarnado. Então, viva no bem, honre o nome dele, a saudade que você tem, amando as crianças abandonadas, orando pelos doentes, para que no momento certo ele venha até te receber, na hora da sua desencarnação. Agora, eu aprendi com o Chico isso, nós temos muita saudade dos nossos entes desencarnados, mas não devemos nos desesperar. Quando as pessoas aqui na Terra se desesperam com o ente querido, nós atrapalhamos a evolução espiritual dele. Então as pessoas falam, mas eu posso orar pelo desencarnado? Você deve, você não pode, você deve orar pelos seus parentes, seus amigos, aí seja quem for, né, que você tiver no seu coração, na sua mente, pedindo para ele luz, paz. Se ele estiver bem, mais luz, não faz mal a ninguém. Pedindo luz, paz, amor, redenção para os seus dias, você deve pedir, sim, para eles isso. Mas não se desesperar. Porque eles vendo o nosso desespero, por amor a nós, pelo laço de união baseado no amor, ele entra em desespero também.
Isso eu aprendi com Chico Xavier. Penúltima coisa que eu aprendi, em verdade são muitas, mas ante as crises da vida, não te revoltes. Serve. Ante as crises da vida, nós passamos, todos nós, por muitas crises. De uma rinite alérgica, como eu estou passando, por uma tristeza, por uma angústia, uma perda emocional, uma perda de trabalho, uma perda de dinheiro, uma perda de saúde. Existem muitas crises, e não quer dizer que vai passar só uma vez. Todos nós estamos sujeitos a essas crises. Não desanime, persevere, confia e serve. Continua trabalhando no bem. O melhor medicamento para todas as crises é o trabalho no bem que nós fazemos. Porque o trabalho no bem que nós fazemos, através do mecanismo da caridade, cria para a sua história espiritual méritos espirituais. E os méritos espirituais são muito importantes para o nosso crescimento. E a última coisa que eu aprendi com Chico Xavier na live de hoje é: isso também passa. 3 palavras. Certa vez, Chico Xavier estava passando por uma angústia muito grande, sofrendo demais, e ele gosta demais de Jesus e também da mãe de Jesus, Maria, Santíssima Mãe. Você já imaginou Jesus, o espírito mais evoluído que passou pela terra, a luz dele, já imaginou ser mãe de Jesus? É a mãe dele, mãe de bandido. Muitas vezes é uma excelente mulher, uma humilde. Não se imagina, mãe de Jesus, a evolução que não tinha essa mulher. Então é extraordinário. Então Chico ama e amava demais a mãe de Jesus. E ele pediu para Emmanuel, seu guia espiritual, se era possível a mãe de Jesus ditar uma frase para ele, uma mensagem para consolá-lo nos momentos de maior tribulação, de maior dor. E Emmanuel disse: vou ver. Passados 6 meses, um dia Emmanuel chega e falei: Maria mandou te ditar uma frase. Chico pegou uma cartolina, falou: vai vir um tratado de metafísica, da espiritualidade, as mensagens mais lindas, que ele psicografa mesmo, coisas maravilhosas. Aí Emmanuel disse o seguinte: Maria mandou dizer, anote aí. E Chico pegou para anotar: isso também passa. E Chico lá escreveu: isso também passa. Escreveu vírgula, porque aí vai vir o resto. Emmanuel falou: ponto. Acabou aqui. Chico olhou para Emmanuel e falou: mas só isso? 3 palavras, eu pensei que ia ser uma coisa extraordinária. 3, isso também passa. Mas que coisa, mas em respeito a quem ditou as palavras, que foi que Maria, mãe de Jesus, ele pregou a cartolina lá atrás da porta do seu quarto. Aquela noite ele deitou angustiado e ficou olhando lá aquela cartolina na porta. Isso também passa. Mas é verdade mesmo, né? Quantas coisas eu já passei na vida. Eu estava angustiado, triste, sozinho, feliz. A morte das minhas 2 mães, de Dona Cidália, a minha mãe, depois a Dona Maria João de Deus, o meu pai, o meu irmão, e as dificuldades que eu passei. E passou, e ele começou naquilo ali. Isso também passa, também ficou feliz, contente. Olha, quando ele ficou bem feliz, contente, Emmanuel apareceu e disse: leia de novo, porque isso também passa. Tudo passa nessa vida. Não se desespere. Isso vai passar. Se concentre na sua caminhada espiritual. Não perca o foco na sua jornada. Lembre-se, você tem uma jornada, você tem um propósito, você tem um objetivo nessa vida. Não se desvie dele. Quando estiver enfrentando dificuldade, angústia, problema, respire, respire. A respiração vai te trazer por onde você está. Respire. Você não fala isso quando a pessoa está numa crise, síndrome do pânico? O que você vai falar? O óbvio, respire. Respire, respire, para trazê-la para cá. E lembre-se, isso é o momento da sua vida. Isso não é o seu destino final. Coisas que eu aprendi com Chico Xavier. Espero que você tenha gostado. Vamos fazer a nossa oração. Deixa eu beber um pouquinho de água. E agora encher o copo de novo, colocar um pouquinho, porque eu também faço oração, mas participo dela. Pensa em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo o amor e bondade. Muito obrigado, Senhor, pela benção da vida, por tudo que nos deste, por tudo que nos dá. Obrigado, Senhor,
pelo pão de cada dia, pela água que bebemos, pela paz que buscamos, pelo teu reino anelado, desejado, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Rogamos o teu amparo e a tua proteção a todos aqueles que oram conosco nesse instante, estejam onde estiver. Mesmo para as pessoas que irão assistir nos outros dias posteriores, não tem problema. O momento da oração é um momento de fé. E sempre é tempo de exercitar a nossa fé. Sempre é momento para orar. Permita que essa pessoa receba o tratamento espiritual agora, o teu amparo, a tua proteção, a tua luz, o teu amor, a tua bondade e a tua justiça. Que os espíritos curadores do plano espiritual superior, os médicos do espaço, os espíritos responsáveis pela manipulação das energias sacrossantas, estejam agindo agora na vida dessa pessoa, trazendo o equilíbrio mental, a paz espiritual, a clareza de pensamentos, a objetividade dos propósitos, abrindo seus caminhos, trazendo livramento espiritual, trazendo proteção espiritual do alto da cabeça à planta dos pés. Que essa pessoa esteja blindada espiritualmente contra qualquer força ou manifestação do mal. E que somente o bem, a sabedoria, o amor e a paz possam encontrá-la. Abençoai, Senhor, a todos os doentes, os enfermos, os hospitalizados, os que fazem uso de medicamento constante, aqueles que carregam dores no corpo. Rogamos o teu amparo, o teu tratamento e a tua proteção. Aos nossos irmãos que passam pela provação do câncer, da síndrome do pânico, da depressão, do medo, da insônia, da angústia, da miséria e da dor. Rogamos o teu amparo e a tua proteção espiritual. Aos nossos irmãos desempregados que estão procurando um trabalho. Batei na porta e a porta abrir-se-á, disse Jesus. Buscai e achareis. Permita, Senhor, que eles achem um trabalho bom e honesto, para ganharem pelo esforço diário o pão abençoado de cada dia. Rogamos o teu amparo e a tua proteção à humanidade inteira, para que possamos viver em paz. Permita, Senhor, que em meio aos escândalos que temos visto no mundo, escândalos que se sucedem, que possamos buscar o equilíbrio espiritual. Que as notícias ruins não abalem o nosso destino. Que possamos continuar a nossa caminhada na certeza de que se existem muitas pessoas ruins, mas existem muitas pessoas boas também. Ensina-nos a ser uma delas. Senhor, se porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador um copo com água ou uma garrafinha com água, que essa água seja balsamizada, impregnada, envolvida, imantada, fluidificada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores, e ao bebermos desta água com fé, que possamos beber do teu Santo Espírito. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Deus
são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, onde você estiver. Beba a sua água com fé. Graças a Deus. Que maravilha. Nosso querido Pedro Gonzalez, eu canto em palestras, fiz uma canção chamada Também Passa, em referência à passagem do Chico. Deus abençoe, meu irmão, deve ser uma música linda. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Todas as noites, de segunda a sexta, 10 da noite, mais conhecido como 22 horas, nós estaremos juntos. Espero que você tenha gostado da live de hoje, coisas que eu aprendi com o Chico Xavier. E amanhã, tema diferente, mas sempre ligado à sua espiritualidade e ao seu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe e te faça feliz.